Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Concurso do TJM, hein? Vamos agora para a resolução 325 de 2020, resolução do Conselho Nacional de Justiça. Bom, quando o seu examinador coloca o link para você ter acesso, isso sugere muito que você deve entrar no próprio link que consta no edital. É assim que eu fiz para a questão do plano estratégico e também para a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E é o que eu vou fazer agora dentro da resolução 325 do Conselho Nacional de Justiça. Destacando uma coisa para você, existem algumas coisas aqui que não me parecem que são assim muito sugestivas para cair no concurso, mas existem tantas outras aqui que tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Então, por isso que eu vou fazer aqui um destaque para você. Você pode ler toda a resolução, não tem problema, mas preste atenção naquilo que eu, como professor, vou te falar, porque, de fato, isso aqui me parece que tem muito mais o tino de estar numa prova do que qualquer outra coisa, tá? O vídeo aqui vai ter mais ou menos aí, estou estimando aí uns 20 minutos. É claro que eu não vou conseguir terminar tudo em 20 minutos, mas o que eu conseguir terminar em 20 minutos, depois a gente continua no próximo vídeo também para não cansar você. Porque esse aqui é um assunto que você vai olhar sempre assim, com mais calma, né? A gente está estudando a lei, está estudando a Constituição, está estudando um monte de coisa que depende de um fôlego muito maior para você estudar, né? Agora, esses conteúdos aqui são conteúdos assim que você precisa saber, você precisa estar em contato com eles, mas não é um conteúdo que você precisa decorar, que você precisa eventualmente se preocupar tanto, embora seja necessário preocupação, você só não precisa se preocupar tanto, mas precisa se preocupar logicamente, né? Então olha só, aqui a gente tem, então falando da resolução, né, tem aqui os considerandos, né, o porquê que a resolução está sendo feita, etc. E aí veja só, aqui a gente vai já para o artigo 1º, o artigo 2º tem um ponto importante aqui. Então, para falar desta resolução, se você ler, né, a resolução em si, ela fala assim, dispõe sobre a estratégia nacional do Poder Judiciário entre 2021 a 2026. Então, ponto importante. Então, você está dentro, você passando no concurso, estará como servidor dentro dessa estratégia do Poder Judiciário. E aí, tudo que acontecer, você precisa ter a noção de o porquê que está acontecendo dentro do Poder Judiciário. Então, o primeiro ponto é esse aqui, ó, no artigo 2º. Consideram-se para efeitos dessa resolução algumas coisas importantes. Órgãos do Poder Judiciário, os tribunais todos, ok, perfeito. Agora aqui me chama a atenção, o inciso 2º e o inciso 3º. Metas nacionais do Poder Judiciário e metas específicas. Olha só, o que são metas nacionais do Poder Judiciário? São compromissos realizados anualmente, então compromissos realizados anualmente dos órgãos do Poder Judiciário com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando aprimorar os resultados dos indicadores de desempenho, dos macro desafios definidos nesta resolução. Então, trocando em miúdos, né, você vai ver que esta resolução vai ter ali macro desafios, ou seja, desafios que devem ser encarados no espectro global, no espectro amplo, para que você de fato tenha a melhoria da prestação dos serviços. Então, serviços jurisdicionais, serviços do Poder Judiciário. Pois bem, então metas nacionais são compromissos que são feitos anualmente pelos órgãos do Poder Judiciário para quê? Para você aprimorar os resultados dos indicadores de desempenho dos macros desafios. Então você vai perceber, se você olhar mais para baixo, quais são esses macro desafios, só para que você entenda, né? Macro desafios dentro da sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento. Então algumas coisas precisam acontecer na sociedade ou se reverter em favor da sociedade, algumas coisas precisam se reverter dentro do próprio Poder Judiciário e algumas coisas têm relação com o aprendizado e crescimento dos servidores, das pessoas que trabalham no Poder Judiciário. Esses são os macro desafios. Pois bem, então quando a gente fala aqui de metas nacionais, a gente está falando de compromissos que são realizados anualmente para quê? Para que eu possa melhorar esses macro desafios. E uma outra coisa importante aqui, o que são metas específicas? São compromissos realizados também anualmente dos órgãos do Poder Judiciário para o alcance dos objetivos comuns ao segmento da Justiça ou ao Tribunal Superior. Então veja, quando você tem alguma coisa específica para um certo segmento da justiça, e aqui chama atenção nessa expressão segmento da justiça. O que é isso, professor? Segmento da justiça? Pode ser justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral. Então é uma meta específica para aquele poder, para aquele órgão, poder não, mas para aquele órgão do Poder Judiciário.
Tá? Então também as metas específicas são vistas ano a ano, mas elas servem só para aquele segmento do Poder Judiciário, tá bom? Então, uma coisa importante, então, o que são as metas nacionais? É tudo aquilo que é feito anualmente para que você possa melhorar o quê? O desempenho dos macro desafios que são aqui definidos nesta resolução, tá bom? Aí, em continuidade, a gente vai para o artigo 6º, que diz o seguinte, ó, da execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. O artigo 6º diz assim, a execução da Estratégia Nacional do Poder Judiciário é de responsabilidade de todo mundo, e aqui é o que chama atenção, né? Então, quem é o responsável por executar essa estratégia nacional? Ministros, conselheiros, magistrados de primeiro e segundo graus, servidores e colaboradores do Poder Judiciário. Então, você como servidor também faz parte dessa execução da estratégia nacional do Poder Judiciário. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Aí, em continuidade, meus amigos, a gente vai lá para o artigo 12, falando das metas nacionais do Poder Judiciário. Ó, as metas nacionais, que é o que a gente acabou de ver aqui. Né? A gente acabou de ver aqui, ó, das metas nacionais, né? Então agora, a lei lá no artigo 12 vai trazer, a resolução, né? Vai trazer para você alguns pontos que me chamam bastante atenção, né? Então olha só, as metas nacionais serão elaboradas prioritariamente a partir dos indicadores relacionados a cada um dos macro desafios de que trata o anexo 2 dessa resolução. Pois bem, então como eu faço as metas? Eu olho para os indicadores que estão relacionados aos macro desafios. Pois bem, então eu não tiro as metas da minha cabeça. Eu vou tirar as metas a partir dos indicadores. O que são os indicadores? São os sintomas. A gente até já falou isso numa outra aula, né? Tratando do plano estratégico do TJM, do Tribunal de Justiça Militar. Qual é o ponto? Eu vou olhar para os indicadores e a partir dos indicadores de cada um desses macro desafios, então, olha, sobre sociedade, o que está bom, o que está ruim? Bom, o que está ruim, isso para mim é um indicador do que precisa ser melhorado. Né? Então, eu vou traçar as metas nacionais a partir disso. E aí, qual é o ponto? O parágrafo 2º diz assim, as metas nacionais e as metas específicas, metas nacionais têm relação com os macro desafios, metas específicas têm relação com um segmento específico do Poder Judiciário. Mas nos dois casos tem uma coisa que chama atenção. Eles poderão ser de natureza processual ou de gestão administrativa. O que é isso? Então eu posso ter metas que têm relação com processos. E tem metas que têm relação com a administração, com a parte administrativa. Então, por exemplo, eu posso ter uma meta de um processo acabar mais rápido. E eu posso ter uma outra meta de todos os servidores que trabalham num certo Poder Judiciário, num certo segmento do Poder Judiciário, eles estarem com uma certa formação, com um certo conhecimento. Então isso é um ponto importante. Então essas metas que vão ser estabelecidas, tanto metas nacionais como metas específicas, elas podem ser de natureza processual ou podem ter relação com gestão administrativa. E aqui me parece que está uma pergunta de prova. Por quê? Porque você poderia ter uma afirmação assim, as metas nacionais são apenas de natureza processual, as metas específicas são apenas administrativas. Não, as duas podem ser ou processual ou administrativa. Nessa questão de gestão administrativa, tá? Então esse é um ponto importante também. Aí veja só, a gente vai ter aqui meta nacional número 1 e meta nacional número 2. Isso aqui eu aconselho que você olhe para o artigo 13 e tente recordar-se disso. Meta nacional número 1 tem a ver com julgar mais processos do que os processos que foram distribuídos. Então se você olhar, por exemplo, lá no plano estratégico do TJM, a gente tem, numa das metas lá, é a seguinte, a quantidade que entrou, você também vai eliminar e se for possível você vai dar baixa numa quantidade ainda maior. É isso, é a meta nacional número 1. A meta nacional 1, portanto, significa o quê? Julgar mais processos do que os processos que são distribuídos. A meta nacional número 2 tem relação com processos antigos, então eu vou julgar processos mais antigos, que visam respectivamente a prevenção da formação de estoque, né? Então, no caso de você estar se referindo à meta número 1, você vai prevenir a formação de estoque. E quando você fala de julgar processos mais antigos, você está evitando o passivo processual, você está reduzindo o passivo processual. Tá? Então, são pontos importantes aqui. Deixa eu ver até se eu consigo fazer de outra cor aqui. Então, olha só para ficar mais claro para você.
Então a meta nacional número 1, julgar mais processos do que os distribuídos. E qual é o objetivo disso? Evitar, prevenir a formação de estoque processual. Pois bem, agora quando eu falo, vou colocar em azul aqui, ó. Quando eu falo da meta nacional número 2, eu estou falando do que? De reduzir o passivo processual. Esse é um ponto importante, tá? Então, qual é o grande ponto da meta nacional número 1? Eu tenho 2 pontos importantes. O que eu vou fazer dentro dessa meta? Eu vou julgar mais processos do que os processos que foram distribuídos. Ok. E qual é a consequência disso? A consequência de eu julgar mais processos do que os processos que foram distribuídos, então, veja só, foram distribuídos 50, mas eu julguei 100. Então eu estou dentro da meta número 1. E qual é o ponto? Eu vou prevenir a formação de estoque. Então o que significa? Eu vou evitar que se empilhem processos, eu vou evitar que se forme um estoque de processos. Já na meta nacional número 2, o que eu vou fazer? Já que eu tenho um estoque, porque é claro que são metas, né? Então são objetivos que devem ser atingidos, mas não foram atingidos agora. Quando eu tenho a meta nacional número 2, o que eu pretendo? Eu pretendo minimizar os impactos. Então se eu formei um estoque, o que eu vou fazer? Eu vou julgar os processos mais antigos. E qual é o objetivo? Reduzir o passivo processual. Tá? Então, meta nacional 1, julgo mais do que entrou. Para quê? Para eu não ter estoque. A meta 2 é, já que eu tenho estoque, eu vou julgar os mais antigos para eu reduzir esse passivo processual. Tá bom? Então, essa informação importante aqui que me parece, cara, isso aqui tem cara, tem cheiro e tem jeito de concurso. Eu vou até circular aqui para você, se eu fosse apostar num artigo, esse artigo aqui tem muita cara de concurso, tá? Eu apostaria assim com muita veemência nesse artigo aqui, tá bom? Então, somente das metas de que trata o caput desse artigo, somente os percentuais e períodos de referência da meta nacional 2 serão revisados anualmente nos encontros nacionais do Poder Judiciário. Ou seja, a meta 1, ela sempre vai ser mantida. Agora, a meta 2, vou até colocar de outra cor de novo, tá? A meta número 2, eu posso ir mudando, eu posso revisar essa meta número 2. Então, olha só, se você prestar atenção, das metas, somente os percentuais e períodos da meta 2 serão revisados anualmente. O que significa que a meta 1 é algo constante. A meta 1 é, sempre que for possível, sempre que estiver dentro das minhas possibilidades, eu vou julgar mais processos do que os processos que entraram. A meta número 2, que é julgar processos mais antigos, quais processos mais antigos? Olha, eu vou julgar 1% dos processos mais antigos, 2%, 20%, sei lá quanto. Então, isso vai ser revisto anualmente. Tá? Então, somente a questão da meta 2, que é julgar processos mais antigos, que pode ter ali os percentuais e os períodos de referência alterados. Então isso aqui também me chama muito atenção para fins de concurso. Então isso aqui também eu vou deixar marcado para você, porque isso aqui me parece muito interessante para um concurso. Tá bom? Aí, amigos, a gente já pode ir direto para o próprio mapa estratégico em si. Olha que interessante, né? Então, o anexo 1 é o anexo que foi falado lá em cima. Então, veja só, falando dos macro desafios. Do mesmo jeito que a gente viu lá no plano estratégico do TJM, você vai perceber, missão. Qual é a missão do Poder Judiciário? Realizar a justiça. Qual é a visão? Poder Judiciário efetivo e ágil na garantia dos direitos e que contribua para a pacificação social e desenvolvimento do país. Beleza. Valor. Quais são os valores, os atributos de valor? Ou seja, o que está dentro da atuação do Poder Judiciário como valores: acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade, transparência e responsabilização. Não me parece que isso fosse ser perguntado para você. Agora, com relação aos macro desafios, cara, isso aqui me chama muito a atenção. Por quê? Vou até aumentar aqui, que fica mais fácil para você perceber. Quais são os 3 macro desafios dentro do que a gente chama de Estratégia Nacional do Poder Judiciário, desse mapa estratégico do Poder Judiciário? A gente tem 3 grandes macro desafios. Primeiro, sociedade. Então, qual é a relação do Poder Judiciário com a sociedade? Um outro macro desafio é processos internos, ou são os processos internos. O que significa isso, professor? O que internamente o Poder Judiciário pode e deve fazer para melhorar? E além disso, o que eu vou fornecer, o que eu vou propiciar aos servidores? Como que esses servidores vão se aperfeiçoar, vão crescer? E aí qual é o ponto?
dentro do macro desafio chamado de sociedade, eu tenho dois pontos importantes. Qual é o conjunto desses pontos? O primeiro, garantia dos direitos fundamentais. Que direitos fundamentais são esses, professor? Aqueles lá da Constituição, do artigo 5º, 6º, 7º e assim por diante. Então, o Poder Judiciário precisa estar sempre garantindo os direitos fundamentais. Esse é um ponto importante, né? Então, o Poder Judiciário tem esse dever, né, de sempre garantir esses direitos fundamentais, tá? Então, esse é um primeiro ponto relevante aqui pra gente. Outra questão importante aqui pra gente, qual é? Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a sociedade, ou seja, fortalecimento das relações do Poder Judiciário com a sociedade. As pessoas precisam olhar para o Poder Judiciário e confiar e terem a clara ideia de que o Poder Judiciário é um poder que funciona, não é que não existe apenas marajás lá, nem nada disso, mas que existem pessoas que estão preocupadas com a pacificação social, com o desenvolvimento do país e assim por diante, tá? Então esse é um ponto importante. Então, macro desafios dentro da sociedade, garantia dos direitos fundamentais e fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade. E aqui entenda, né, a melhoria das relações do poder judiciário com a sociedade. Outro ponto, processos internos. Então, o que significa isso? O que dentro do poder judiciário vai ser feito? Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, ok. Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e ilícitos eleitorais, ok. Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos, ok. Então, agilidade na produtividade e prestação jurisdicional, ou seja, o processo ser mais rápido. Enfrentamento à corrupção, fácil. Improbidade administrativa e ilícitos eleitorais, ou seja, eu vou buscar fazer com que tudo isso seja melhor enfrentado, seja melhor resolvido. Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos, ou seja, fazer acordos, resolver as coisas de um jeito que não precise de um processo. Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios. Isso aqui não tem assim, não vai cair para você, mas o respeito à jurisprudência da corte. Quando você tem um conjunto ali de jurisprudências, de decisões, por vezes em recursos repetitivos, nos tribunais você tem os precedentes. Então, você respeitar os precedentes. Em outras palavras, seria dizer o seguinte, olha, o que a cúpula maior de um tribunal decidiu, vamos respeitar isso. Então, consolidação do sistema de precedentes obrigatórios, promoção da sustentabilidade, tranquilo também, aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal. Interessante, né? Então, por quê? Porque você olha lá, por exemplo, para o plano estratégico do TJM, você tem lá a indicação de redução de causas que foram atingidas pela prescrição criminal, né? Então, você aperfeiçoar a gestão da justiça criminal, fazendo o quê? Com que os processos andem mais rápido, né? Então, inclusive, tem lá também no plano estratégico do TJM aquela ideia de você julgar mais rapidamente os processos de pessoas que estão presas provisoriamente. Então, tem tudo isso, né? Também, aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. O que isso significa? Melhorar a gestão dos recursos públicos, né? Então, esse é o ponto. Só que aqui eu queria chamar sua atenção para uma coisa que talvez, se você já estudou isso aqui sozinho, não sei se você percebeu isso, né? Porque veja, o que é estudar? É ver o que é comum, ver o que não é comum, ver o que tem, ver o que não tem e ver o que poderia ser perguntado, né? Cabe sempre ao professor fazer essas avaliações. Preste atenção aqui que você tem uma indicação aqui de justiças, né? Então, por exemplo, aqui, com relação à agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. Quem que vai aplicar isso? Todos esses que estão marcados aqui, ó, cada um é um tipo de justiça. Ó. Você vai perceber justiça federal, eleitoral, estadual, justiça do trabalho, STJ e justiça militar. Preste atenção num ponto que me chamou muito a atenção aqui, que em todos eles aqui, ó, nos processos internos, a justiça militar está presente. Só que ela não está presente na prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos. Preste atenção nisso, parece uma bobagem, mas a justiça militar não está aqui. Então você poderia ter uma afirmação na sua prova dizendo o seguinte, com relação aos macro desafios relacionados aos processos internos, cabe à justiça militar a prevenção de litígios e a adoção de soluções consensuais para os conflitos. Estará errado, por quê? Porque a justiça militar não está incluída ali, que
Que cor é isso aqui? É grená, vermelho, sei lá. Porque aqui, ó, está que a Justiça Federal, está a Justiça do Trabalho, está o STJ, e está a Justiça Eleitoral, mas não está a Justiça Militar. Então preste atenção, porque cabe ao professor, por vezes, identificar para você o que vai cair, mas principalmente indicando aquilo que não está. Por vezes, o que cai num concurso é a exceção, né? A gente sabe disso. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. Tá? Então, dentro dos processos internos do TJM, como macro desafios do Poder Judiciário aqui, da resolução do CNJ, no âmbito dos macro desafios, processos internos, o Poder Judiciário Militar, a Justiça Militar, não está no campo da prevenção de litígios. Esse é um ponto que me chama muito a atenção. Tá? Dentro do macro desafio de aprendizado e crescimento, você tem aperfeiçoamento da gestão de pessoas, ok, né? Então, servidores melhores, mais capacitados, recebendo treinamento, recebendo a formação adequada, e assim por diante. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira, aqui significa você contratar melhor, você, de fato, fazer uma gestão melhor do dinheiro público, e assim por diante. E também fortalecimento da estratégia nacional de tecnologia de informação, comunicação e proteção de dados. Ótimo, perfeito. Isso aqui tudo autoexplicativo. O que me chama a atenção é esse aqui, processos internos. Então, macro desafio do processo interno. A Justiça Militar não está aqui na prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais dos conflitos. Isso não está dentro da Justiça Militar, tá bom? Aí, meus amigos, a gente tem aqui, ó, macro desafios do Poder Judiciário e respectivas descrições. Então agora, o que vai ser feito? O que a resolução vem fazendo? Ela vem falando de cada um. Então, dentro da sociedade, o que são as garantias de direitos fundamentais? Dentro da sociedade, o que são aqui, o que é o fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade? Autoexplicativo. Então, por exemplo, garantia dos direitos fundamentais. Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto direitos fundamentais, buscando se assegurar o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, que está lá no artigo 5º da Constituição, bem como atenuar as desigualdades sociais e garantir direitos das minorias, inclusão e acessibilidade a todos. Perfeito. Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade. É aquilo que eu disse. Você perceber e você se fazer notar como alguém que realmente quer ser visto e ser notado como um poder que tem algum benefício para trazer para a sociedade. Refere-se à adoção de estratégias de comunicação e procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando a transparência e o fortalecimento do Poder Judiciário como instituição garantidora de direitos. Abrange a atuação interinstitucional, integrada e sistêmica, com iniciativas pela solução de problemas públicos que envolvam instituições do Estado e da sociedade civil. Então, olha só, atuação interinstitucional, ou seja, entre as instituições, de forma integrada e sistêmica. Ou seja, o Poder Judiciário, como sendo um poder da República, precisa estar também atuante, precisa estar sendo percebido pela sociedade como um poder que resolve problemas, não é só que causa problemas, né? Então, esse é um ponto importante. Então, isso aqui, o macro desafio da sociedade, garantia de direitos fundamentais e fortalecimento da relação institucional é isso, tá? Então, são esses os pontos. Então, na perspectiva sociedade. Perspectiva dos processos internos, interessante também, ó, agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. O que é isso? É você, de fato, aqui, ó, tem por finalidade materializar a razoável duração do processo em todas as suas fases. Tranquilo, né? Então, garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos. Visa também buscar soluções para um dos principais gargalos do Poder Judiciário, qual seja a execução fiscal. Então aqui tem uma informação, um dos principais gargalos do Judiciário é a execução fiscal. Busca que é a cobrança de dívidas de IPTU, etc., né, para as pessoas, né? Então IPTU, IPVA, imposto de renda e assim por diante, né? Então é um gargalo, por quê? Porque é muito processo, é muita gente que deve imposto, deve tributo, deve contribuições e assim por diante. Então busca elevar a eficiência na realização dos serviços judiciais e extrajudiciais, né? Então existem serviços que são feitos pelo Poder Judiciário e serviços extrajudiciais, por exemplo, os cartórios, né? Então tabelionato de notas, cartório de registro de imóveis e assim por diante. Dentro do ponto de enfrentamento à corrupção, improbidade e ilícitos eleitorais, é chovendo molhado, né? Então, atos que visem proteção da coisa pública, integridade nos processos eleitorais e preservação da probidade.
tanto interna como externa, então internamente e externamente, para o quê? Enfrentamento dos crimes eleitorais e contra a administração pública, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos, priorizar a tramitação de processos judiciais que tratem do desvio de recursos públicos, improbidade e crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e fiscalização interna e externa do gasto público no âmbito do Poder Judiciário. Então, tudo isso significa o quê? Dar prioridade para os processos que se relacionam à improbidade, questões eleitorais e também a questão de crimes contra a administração pública. Outro ponto, prevenção de litígios, que é um ponto, e adoção de soluções acordadas, consensuais para os conflitos, que é um ponto que a Justiça Militar não está. Fomento, ou seja, incentivo dos meios extrajudiciais para prevenção e resolução negociada de conflitos, com a participação ativa do cidadão, tá? Então fazer acordos, mutirão para fazer acordo e assim por diante, tá? Então abrange também parcerias entre os poderes a fim de evitar potenciais causas judiciais e destravar controvérsias. Então é claro, né, você tem a possibilidade de sempre fazer um acordo antes de ter um processo. Essa é a ideia e existe um estímulo para que só chegue no Poder Judiciário aquilo que realmente não consegue ser resolvido por meio de um acordo. Então as pessoas já tentaram, foram estimuladas a fazer um acordo, não conseguiram e aí, como última razão de ser, levam isso para o Poder Judiciário, tá? Outra coisa, consolidação dos precedentes, é aquilo que eu falei para você, que é fortalecer as decisões judiciais, racionalizar julgamentos de casos análogos, similares, né? Garantir segurança jurídica, bem como coerência e integridade dos provimentos judiciais. Então, é lógico, né? A redução do acúmulo de processos relativos à litigância serial, visando reverter a cultura da excessiva judicialização de novo. O objetivo aqui é evitar que você tenha um atolamento do Poder Judiciário. E como que você faz isso? A partir do momento que um órgão de cúpula de um certo Poder Judiciário resolve alguma coisa, aquilo fica sendo um precedente e vale para todos os outros casos. Esse é o ponto, tá? Promoção da sustentabilidade, autoexplicativo, né? Então, ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e de bens públicos, redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente, com a adequada gestão dos resíduos gerados, uso apropriado dos recursos finitos, promoção de contratações sustentáveis, gestão sustentável de documentos e a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Visa a adoção de modelos de gestão organizacional e processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social, né? Então, sustentabilidade, a gente tem até lá os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dentro do ponto de aperfeiçoar a justiça criminal, né? Então, processos criminais devem andar mais rápido, ó. Adoção de medidas preventivas à criminalidade, aprimoramento do sistema criminal por meio da maior aplicação de penas e medidas alternativas, investimento em justiça restaurativa, que é você fazer com que a pessoa repare o dano, por exemplo, aperfeiçoamento do sistema penitenciário, estabelecimento de mecanismos para minimizar a sensação de impunidade e insegurança social. Também, reduzir o número de processos, reduzir encarceramento, fomentar ações de atenção ao interno e ao egresso, então quem está dentro da cadeia e quem saiu, né, principalmente visando a redução da reincidência e construir uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social e também atuar com os demais poderes para solucionar irregularidades no sistema carcerário e no sistema da execução de medidas socioeducativas, certo? E também para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias, a rotina sua, né, de servidor, então aperfeiçoamento de rotinas carcerárias. Então aqui, dentro da justiça criminal, da gestão da justiça criminal, o que se pretende é fazer com que o processo criminal atinja um objetivo que as pessoas às vezes não falam, que é de a pessoa não cometer outro crime, de a pessoa ter o cumprimento da sua pena no local adequado e assim por diante, tá bom? Então essa é a ideia. Também aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária. O que é isso? É fazer uma gestão melhor, né, do dinheiro público ali. Então olha só. Formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades locais, regionais e próprias de cada segmento da justiça do judiciário, produzidas de forma colaborativa, tal entre todo mundo, magistrados, servidores, sociedade e atores do sistema de justiça. Aqui são advogados, defensores públicos, Ministério Público e assim por diante. Então, essa questão do aperfeiçoamento da governança e da gestão tem a ver com o quê? Eficiência operacional interna,
humanização do serviço, desburocratização, simplificação de processos internos, fortalecimento da autonomia administrativa. Tudo isso tem a ver com essa melhoria da gestão administrativa, da governança judiciária, tá? Então, fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e adoção de melhores práticas de gestão documental, gestão da informação, gestão de projetos e otimização de processos de trabalho. Tá? Para que tudo isso? Para melhorar o serviço prestado ao cidadão. Então, eu vou administrar melhor os documentos, né? Isso aqui me chama atenção, né? Porque você, como servidor, vai fazer ali uma gestão de documentos muito importante, né? Você, por vezes, vai ter contato com muitos documentos, como que isso vai ser arquivado, como que isso vai ser colocado no arquivo digital e assim por diante. Mas para que tudo isso, né? Para que a busca pelo aperfeiçoamento da gestão administrativa? Para que você não fique atolado com um monte de papel na sua mesa e não faça o serviço que tem que ser feito para que um cidadão receba a justiça de modo adequado. Esse é o ponto, tá? Do ponto de vista de aprendizado e crescimento, então, aperfeiçoamento da gestão das pessoas. Aqui a gente vai falar de treinamento, de você fornecer ao servidor o que for necessário. Então, refere-se ao conjunto de políticas, métodos e práticas adotadas na gestão de comportamentos internos do órgão, favorecendo o desenvolvimento profissional. Tá aqui, né? Capacitação, relação interpessoal, saúde e cooperação com vistas ao alcance efetivo dos objetivos estratégicos da instituição. Então aqui tem ações relacionadas à valorização dos servidores, humanização das relações de trabalho, promoção à saúde, aprimoramento contínuo das condições de trabalho, qualidade de vida, desenvolvimento de competências de talentos, do trabalho criativo, da inovação e adequada distribuição da força de trabalho. Então tudo isso significa aqui você aperfeiçoar a gestão de pessoas. Então tudo isso dentro do espectro de aprendizado e crescimento. Outra coisa, aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Falando em outras palavras, gastar melhor o dinheiro. Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias, de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve o quê? Estabelecer uma cultura de adequação dos gastos ao atendimento das necessidades prioritárias e essenciais dos órgãos da justiça para, aqui sim, obter os melhores resultados com os recursos aprovados nos orçamentos. Então é fazer mais com menos dinheiro, né? Fortalecimento da Estratégia Nacional de Tecnologia de Informação e de Proteção de Dados. O que tem a ver aqui? Você melhorar o próprio trabalho de tecnologia da informação e comunicação e proteger dados pessoais, dados sensíveis e assim por diante. Programas, projetos, ações e práticas que visem o quê? Fortalecimento de estratégias digitais do Poder Judiciário e a melhoria da governança, da gestão e da infraestrutura tecnológica. Garantindo proteção, ponto aqui importante é a proteção de dados organizacionais com integridade, confiabilidade, confidencialidade, integração, disponibilidade das informações, disponibilização dos serviços digitais ao cidadão e dos sistemas essenciais da justiça, promovendo o quê? Satisfação dos usuários por meio de inovações tecnológicas. Então aqui você vai ter, por exemplo, um processo digital, um atendimento ao público feito por Skype, ou pelo Zoom, ou pelo Teams, seja lá por onde for, né? Então, e também controle efetivo dos processos de segurança e riscos da gestão de privacidade e uso dos dados pessoais. Então, aqui você vai controlar tudo isso, né? Então, vai ter esse controle. Isso é um ponto a ser tratado, né? Isso é um ponto a ser, de fato, observado. E aí, meus amigos, quando a gente olha a tabela dos macro desafios, a gente tem aqui, isso aqui não me parece que seja interessante de você guardar assim de uma vez só. O que eu acho que é interessante aqui nessa parte de cálculo, dos indicadores de desempenho? O que me parece interessante aqui? Quais são os macro desafios? Então, macro desafio de garantia de direitos fundamentais, fortalecimento da relação institucional, tudo isso está dentro do âmbito da sociedade, né? Aí depois, agilidade, como que você sabe, professor? A gente acabou de ver aqui, ó. Macro desafio da sociedade, garantia de direitos fundamentais e fortalecimento da relação institucional. Então ele vem agora, aqui no anexo, trazendo um por um. Não há necessidade, porque ele simplesmente está repetindo de outro jeito o que está aqui em cima, tá? Então o que eu acho que você deve fazer aqui para estudar isso aqui? Primeiro, que você se pergunte quais são os 3 macro desafios dentro da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021 a 2026. Quais são os macro desafios? São 3. Sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento.
Então são esses os 3 macro desafios. O que está dentro de cada um? Sociedade, entenda, pense, você não precisa nem decorar, mas dentro de sociedade, entenda o que é necessário do Poder Judiciário ou a relação do Poder Judiciário com as pessoas. O Poder Judiciário precisa garantir direitos e precisa se fortalecer como um poder que, de fato, tem a capacidade de ser visto pelas pessoas, de ser encarado pela sociedade como um poder confiável. Esse é o ponto, tá? Processos internos. Qual é a grande questão aqui? Você não precisa decorar. O que eu quero que você guarde apenas? Que com relação a processos internos, é tudo que vai acontecer dentro do Poder Judiciário para que o serviço da justiça seja melhor prestado. E aí veja, aqui a gente tem aquela ideia principal de você olhar o aperfeiçoamento tanto da gestão administrativa, então, por exemplo, você tem aqui promoção da sustentabilidade, é uma coisa administrativa. A questão do aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, uma questão administrativa. Aperfeiçoamento da gestão governança judiciária, uma questão administrativa. Enfrentamento à corrupção e improbidade, tá, uma questão administrativa. Mas também pode ser processual. Por exemplo, consolidação do sistema de precedentes, né? Que é uma questão processual. Por quê? Porque os processos todos que existirem vão seguir, vão obedecer aos precedentes. Então, do espectro do macro desafio de processos internos, eu quero que você guarde para a prova. Que você leve a seguinte ideia. Processos internos são ações, são atos que vão acontecer dentro do Poder Judiciário. Então, isso vai envolver quais são as atitudes, quais são as medidas que vão ser tomadas dentro do Poder Judiciário com o objetivo de entregar a melhor prestação jurisdicional possível, entregar o serviço chamado justiça ao cidadão, tá? E no âmbito de aprendizado e crescimento, qual é o ponto aqui que se destaca? É você, ao mesmo tempo, administrar melhor o dinheiro, fazer o fortalecimento da proteção de dados, proteção de tecnologia de informação e também formar o servidor, dar mais capacitação ao servidor, tá? E aqui, de novo, dentro dos processos internos, a justiça militar não se enquadra aqui na prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais. Isso aqui me chama muito atenção para fins de concurso. Tá bom, meus amigos? Então, a resolução aqui 325 é isso, tá? E aqui o que me chama bastante atenção também, que eu gostaria muito que você guardasse, é a existência de metas nacionais para todo mundo, metas específicas para um certo segmento do judiciário e quais são essas metas. Quem é responsável é todo mundo, inclusive servidor, ok, sabemos disso. E aqui está, né, a meta nacional 1, qual é a meta nacional 1, qual é a meta nacional 2, com aquela indicação de que a meta nacional 2 pode ser revisada periodicamente, tá bom? Então, aqui eu encerro a resolução 325 e acho que isso aqui é o suficiente, mais do que suficiente para você fazer o seu concurso. De novo, enfatizando que você deve guardar quais são esses macro desafios: sociedade, processos internos e aprendizado e crescimento, tá? Macro desafios do Poder Judiciário. Então, são desafios que envolvem não só um aspecto, mas vários aspectos, todos eles integrados, para que o Poder Judiciário possa, de fato, estar sendo visto e se comportando e estando à altura daquilo que se espera e daquilo que está previsto na Constituição como um poder independente, harmônico com os outros poderes. Tá bom, meus amigos? Então, eu encerro aqui a resolução 325, convidando você, se você estiver assistindo isso antes do dia 13 de agosto, para você se inscrever na minha aula que eu vou dar. Vou falar um pouco sobre o concurso. Não digo que não é nada especial, mas é algo importante para você entender como que é possível hoje você estudar para um concurso com pouco tempo, se utilizando de questões, se utilizando até da minha experiência como professor e de concurseiro também, que fui, né, e que ainda continuo sendo, né? Então acho interessante, quero convidar você se inscrevendo, você depois vai ser conduzido para um canal do Telegram. E lá no Telegram eu vou colocar os materiais aqui de aula que eu estou fazendo, destas resoluções do CNJ, do Plano Estratégico do TJM, tudo isso grifado desse jeito aqui, porque você bate o olho e quando for fazer uma revisão já lê o que for importante para você, tá bom? Então acho isso bem interessante, quero convidar você, primeiro, para que você se inscreva para a aula, para eu ter uma noção de quantas pessoas têm interesse, não têm interesse, isso para mim é importante, e também para você receber esses conteúdos, né? Então acho também muito relevante, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!